Então, prosseguindo a nossa live de hoje, 20 de outubro de 2020, às 20 horas, no nosso domínio da Matra 12, @Matra 12 Brasil. Treviso já entrou, juízo 100% digital e seus impactos na justiça do trabalho. Érica, Andréia, oi. Oi, Treviso. Olá. Voltamos. Voltamos. Vamos conversando aqui e vamos aos poucos, porque vamos esperar que os colegas retornem, ou aqueles que nos ouvem. Eu, enquanto isso, demorei um pouquinho, porque eu tenho medo de, quando terminar a primeira parte da live, salvar e ela ir para o feed ou para a página da Amatra 12, porque já houve problemas nesse sentido. Inclusive, uma live que eu fiz, ela demorou quase 24 horas para ela baixar na página da Matra 12, do Instagram, porque elas ficam salvas no Instagram e no YouTube da Matra 12, e acredito que vão ficar eternamente para que sejam um feito que nós aqui, em sua maioria, juízas do trabalho da Matra 12, que estamos fazendo. Eu tenho a parceria aqui da Érica, vice-presidente da Matra 12, Maria Beatriz Gubert, Andréa Passold, Sônia Roberts, Andréa Haus e Janice Bastos também, que nos auxiliou com uma live que fez recentemente. E também a Sandra Silva Santos, que fez uma live também. E eu peço desculpas se eu esqueci de alguém, porque realmente eu não anotei. E são várias lives que nós estamos fazendo desde abril, desde abril desse ano, e nós resolvemos fazer isso com o intuito de... Primeiro, nós tínhamos as medidas provisórias, e com as medidas provisórias nós resolvemos tentar destrinchá-las, o que foi uma tarefa praticamente impossível, né? E aí, na sequência, nós começamos com outros assuntos. E nós não temos só assuntos jurídicos, nós tratamos de outros assuntos relativos a conversas com colegas que são mais antigos, mais experientes. E a ideia é de trazermos assuntos jurídicos densos e algumas questões mais light, para podermos trazer reflexões, conhecimento e podermos fazer com que nesse momento de pandemia, que no início estava cada um realmente na sua casa, e agora nós estamos retornando às atividades presenciais, a gente pudesse nos unir, né? E a gente pudesse trazer um consenso, ou até mesmo sem consenso, nós pudéssemos debater o mundo que estava nos apresentando ali naquele momento. Mas, Treviso, agora que está todo mundo retornando, você diga para mim como que estão sendo as audiências, o retorno, se está havendo, né? E como está sendo o retorno das audiências presenciais por aí. Tá. De início aqui, né, nessa retomada, eu não poderia deixar de agradecer aos colegas de Minas Gerais, aos magistrados aqui da Matra 3 que estão acompanhando, inclusive o meu presidente da Matra 3, o querido Renato Amado, está aqui acompanhando, servidores aqui da primeira vara do trabalho de Uberlândia, né, da minha secretaria, estão também acompanhando, né, e alguns amigos pessoais. É muito bacana a gente ter essa participação de todos. E deixar registrado que, tão logo nós encerramos o primeiro bloco, a minha corregedora, a doutora Ana Maria Rebouças, mandou inclusive uma mensagem aqui no meu WhatsApp, no particular, dizendo assim que a análise tinha sido perfeita a respeito dessa questão das audiências, de tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós fazemos, né, pelos nossos jurisdicionados. Então, assim, é muito bacana
receber esse tipo de mensagem. No que diz respeito aí à retomada das atividades, o Renato, inclusive, acompanhou de forma muito mais próxima, né? Eu pude acompanhar umas 2 reuniões aproximadamente, em virtude de época que o Renato estava de férias, e aí eu assumi a presidência da Amatra. Mas aqui nós temos basicamente a seguinte situação, né? As audiências, o tribunal toda quinta-feira ele divulga, ele fez um controle sobre a situação de infecção, número de hospitalizados, leitos, em todas as regiões do tribunal, porque o estado é muito grande, né? Em todas as varas. O tribunal toda quinta-feira divulga uma lista, né, com a análise da semana anterior, e aí as varas são classificadas em estado verde, amarelo ou vermelho. As varas em que são classificadas em estado vermelho, elas só podem realizar os atos pela plataforma telepresencial. O vermelho aí, no caso, significa impossibilidade de realização das atividades pela via semipresencial. Naquelas que estão em amarelo ou na zona verde, né, é possível aí a realização de atividades presenciais ou semipresenciais. Alguns locais aqui no estado, inclusive foi informação que eu tive hoje, até mesmo do presidente Renato, foi no sentido de que em algumas localidades já houve a retomada das atividades presenciais. Em Uberlândia, nós estamos fazendo tudo ainda pela via telepresencial, até porque o que acaba acontecendo? É mais uma situação de organização, sabe? A cidade está na zona verde, nós marcamos audiência presencial. Aí, na semana seguinte, ela vai para a zona vermelha, nós temos que remarcar tudo aquilo que estava marcado para presencial, tem que ser alterado pela telepresencial. Ou nós estávamos na telepresencial e aí resolve marcar. Então, fica uma confusão tão grande, né, que, para fins de organização, em Uberlândia, nós decidimos continuar com as atividades telepresenciais, pelo menos até o final deste ano. Tá bom? Certo. Então, vamos avançar aqui e eu vou te fazer a pergunta em relação ao juiz natural. Você entende de que, alguma forma, o juízo 100% digital pode ferir o juiz natural? E se houver alguma possibilidade de ferir o juiz natural, como nós podemos evitar? Veja bem, na leitura absolutamente pessoal que eu tenho da resolução, eu acredito que somente eu poderia falar de violação ao juiz natural se os tribunais criassem aquilo que alguns colegas entendem que deveria ser criado, que são varas, onde o processo obrigatoriamente tramitaria apenas na plataforma telepresencial. Não é o juízo, eles queriam a criação de vara. Por que assim? Porque imaginemos que numa cidade como Lages, que possui mais de uma vara do trabalho, o tribunal dissesse que são três. O tribunal dissesse uma vara é 100% digital. Os processos que ali tramitam devem ser processados apenas sobre a plataforma telepresencial. Aí, o que você teria? Você teria a escolha. Se eu quiser que o processo tramite com a doutora Patrícia, que ela está lá, eu faço a opção, então, que vá pela via que tramite pelo juízo 100% digital. Aí, se eu, que sou advogado da empresa, digo assim, não, eu não concordo, eu não gosto da doutora Patrícia, as decisões dela me são sempre desfavoráveis. Então, eu simplesmente diria, não concordo com a audiência, com o juízo 100% digital. O que nós faríamos? Redistribuiríamos o processo? Ou seja, seria uma situação. Como a regulamentação é no sentido de se manter inalteradas as distribuições, as competências territoriais, e a parte apenas vai dizer
previamente ao protocolo da demanda, se ela quer que o processo tramite ou não. Resultado, aquela ação vai ser distribuída normalmente entre as 3 varas de laje, e o juiz que receber, que é o juiz natural, não foi escolhido, foi livremente distribuído, vai simplesmente analisar aquele pedido e depois, se for o caso, eventual pretensão contraposta por parte da empresa. Neste tipo de entendimento, eu não consigo vislumbrar violação ao juiz natural. Vislumbraria se, por exemplo, o tribunal dissesse: a primeira vara de lajes é só digital, a segunda e a terceira não. Aí, se eu quero que a Patrícia julgue o meu processo, eu simplesmente pego, sendo ela a juíza da primeira vara, eu simplesmente pego e escolho, então, que o processo tramite assim. Aí sim haveria violação à regra do juízo natural, tá bom? Aí eu vi aqui uma colega, a resolução é a 3345 do CNJ, tá? E aí, na medida que a parte escolheria o juiz, né, ou a vara em que tramitaria o processo, a outra parte poderia recusar. E essa recusa importaria em transformar o processo em presencial, não digital. E nessa medida, acabaria com o juízo 100% digital e seria uma medida inócua. Exatamente. O que acaba... É por isso que a gente precisa ter a exata dimensão, a exata compreensão do que é a resolução que trata do juízo 100% digital. Não é criação de varas, é apenas e tão somente a possibilidade das partes dizerem ao juiz aonde a demanda foi regularmente distribuída. Olha, neste caso, entendemos que o processo pode tramitar de forma exclusiva pela plataforma telepresencial, para não haver deslocamentos, custos desnecessários. É interesse do autor, é interesse do reclamado que assim seja realizado. O juiz analisando, não vislumbrando nenhuma ilicitude, não vislumbrando nenhuma irregularidade ou nenhuma tentativa de se fraudar a aplicação dos preceitos, simplesmente fala: beleza, ok, tramite o processo da forma totalmente telepresencial. E aí é interessante, Patrícia, que se o processo tramitar pelo juízo 100% digital, inclusive o atendimento dos advogados em relação àquela demanda será realizada também pela via telepresencial, ou seja, do início ao fim, tudo pela plataforma telepresencial. Treviso, e uma outra ponderação que eu ouvi de um colega foi no seguinte sentido: essa norma foi criada para a justiça comum, porque na justiça comum eles de fato existem um congestionamento, agora me fugiu a palavra, desculpa, de processos em número significativo, e isso poderia desafogar o Poder Judiciário, e essa norma não se volta para a Justiça do Trabalho, e a ideia seria, na realidade, de criar varas na Justiça Comum. O que você pensa a respeito disso? Veja bem... Ai, eu esqueci da palavra, desculpa, se você puder me ajudar aí. Congestionado? Não, Não. eu vou procurar aqui enquanto você fala. Tá. Veja bem, eu não consigo ter esse tipo de visão, tá? Respeito, mas não é a minha visão pessoal a respeito da situação. Por quê? Primeiramente, que não me parece que o CNJ editaria uma resolução autorizando algo e digamos assim... não é só direcionando, de fato, dizendo que competirá a cada conselho específico, a cada ramo do Poder Judiciário específico, fazer a sua regulamentação específica a respeito daquilo. É normal, o CNJ vem criando, né, eventuais normas que se aplicam a todos os ramos do Poder Judiciário, inclusive o próprio sistema de atendimento emergencial durante a pandemia veio para isso.
a questão é que a gente tem que entender que o CNJ também não está muito acostumado com o âmbito da Justiça do Trabalho. Veja que quando saiu a primeira resolução tratando dos atendimentos em atividade de pandemia, se gerou uma série de celeumas a respeito da aplicação daquilo ao nosso sistema diante da especificidade que nós tínhamos, né? No sentido de suspensão de prazo para apresentação de defesa, quando na verdade nós recebemos a defesa em audiência, ou ela pode ser protocolada no PJE. Então, faz parte da questão do CNJ. Como eu tenho dito, não se está propondo em momento algum a criação de varas 100% digitais, mas apenas que os processos possam tramitar naquela unidade de forma 100% presencial. Então, de forma telepresencial. Além disso, se for falar de taxa de condicionamento, número de processos, essas coisas assim, quem mais desafogou foi o Poder Judiciário Trabalhista, na realização das audiências telepresenciais. Então, ainda que o CNJ, por algum motivo, tivesse realmente esse entendimento dentro assim, de forma, digamos, secreta, subliminar, apenas para a justiça comum, eu tenho certeza absoluta que nós vamos incorporar, nós vamos adotar, nós vamos aplicar, vamos, fazer aquilo que nós sempre fazemos, nos adaptar e exercer a nossa atividade. E lembro ao colega que nós temos conselheiros no âmbito do CNJ que, inclusive, são provenientes da Justiça do Trabalho. Trago aqui, né, o nome, por exemplo, da Flávia Pessoa, que, inclusive, na gestão anterior, chegou a participar, era do Conselho Fiscal da Anamatra e hoje, né, é conselheira do CNJ, ou seja, juíza do trabalho de carreira, que está lá acompanhando e exatamente fazendo todas as ponderações necessárias para a devida inclusão do judiciário trabalhista. Nisso daí. Fora, né, Patrícia, todo o trabalho associativo que nós sabemos que tanto as Amatras quanto nós lá na Anamatra desenvolvemos exatamente para que o Poder Judiciário Trabalhista nunca seja alijado de qualquer situação perante o Conselho Nacional de Justiça. Ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Que estamos realizando, participamos de comitês para a regulamentação de todas as atividades remotas e atividades telepresenciais. A Anamatra participou nesse tempo de pandemia. Bom, a Janice Bastos registrou o seguinte, e eu acho importante ler aqui. Penso que é para a Justiça do Trabalho, sim, porque hoje somos a justiça mais digital do país. Se tem alguém que pode fazer 100% digital, somos nós. Concordo integralmente com a colega Janice, integralmente. E a Dani Bertacchini pergunta, afinal, o Treviso é a favor ou não do juízo 100% digital? Eu já entendi. Fala aí, Treviso. Não, veja, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho nada contra. Entendeu? A questão é que eu não tenho absolutamente nada contra, pelo menos assim, a essa regulamentação inicial. Eu não tenho nada que possa ser contrário à instituição do juízo 100% digital, desde que, obviamente, observadas as cautelas e desde que sedimentado o entendimento de que isso é nada mais nada menos do que um negócio processual, uma convenção processual e que em nada viola as prerrogativas da magistratura. Veja bem, a minha questão nunca é ser favorável ou contrário a determinada regulamentação. Eu sempre faço a seguinte análise. Ela viola, em algum momento, a prerrogativa da magistratura. Nós, enquanto magistrados, a interpretação que eu faço, entendendo que isso é uma espécie de negócio processual, não traz qualquer violação à prerrogativa dos magistrados. Portanto, se não traz violação, não tem por que eu ser contra. Agora, é evidente que eu sou um cara que gosto de tecnologia, inclusive
por esse apreço a essas questões tecnológicas, eu fui integrar a gestão atual da Ana Matra na condição de diretor de informática, né? Exatamente para cuidar. Então, eu tenho realmente um apreço natural, é algo normal, né? Mas respeito todos aqueles que também não têm ou que, por algum motivo, possuem determinadas dificuldades em relação a essa parte tecnológica. Aí, nessa linha é que eu sempre digo, viola alguma prerrogativa nossa? Não, não viola. Então, não tenho por que ser contra. Se eu vou ou não vou adotar, se eu vou ou não vou usar, vai ficar dentro daquilo que eu, na condição de magistrado, entendo que é o correto para aqueles processos. Perfeito, Treviso. Então, eu quero te perguntar aqui para a gente fazer uma limpa nas nossas perguntas, porque a gente foi e voltou, e eu quero te perguntar o seguinte, mais alguma ponderação a respeito sobre estarmos ou não preparados para o juízo 100% digital na Justiça do Trabalho, principalmente quanto aos tribunais? Tá. Aqui é o seguinte. Aqui eu acho que a pergunta a gente pode dividir em algumas partes. Primeiro, os tribunais estão totalmente preparados para a implantação do juízo 100% digital? Me parece que não. Me parece que ainda existem déficits estruturais, né? Até mesmo pelo menos aqui em Minas Gerais, todas as vezes que se instala uma nova versão do PJE, sempre nós temos alguns problemas naquela primeira semana a posteriori, né? Existem ainda dificuldades em relação às conexões de internet. Então, são situações de infraestrutura que nós precisamos melhorar. Em relação às partes, eu digo o seguinte, nós também não tem como dizer que nós estamos 100% preparados para a realização. Nós não estamos 100% preparados para a realização porque nós não temos sequer a total inclusão digital, né? Nós somos pessoas privilegiadas, mas há uma imensa massa de trabalhadores e de até mesmo empregadores, pequenos empresários da sociedade geral que não possuem acesso à internet, né? E não possuindo acesso à internet, não sabem sequer como é que um processo pode tramitar pela via 100% digital. Então, é necessário todo um trabalho para a inclusão digital das pessoas. É necessário que todos tenham acesso, né? A internet é fonte de informações e, infelizmente, boa parte de nossa população ainda não tem acesso. Mesmo aqueles que possuem acesso, a gente precisa também melhorar um pouco na educação. Por que eu digo isso? Porque tem sido muito comum em audiências telepresenciais, pelo menos aqui em Uberlândia, você me fala depois se em Santa Catarina também ocorre, que algumas partes, ou às vezes até procuradores, esquecem que estão em audiência, né? Esses dias mesmo, ontem fui ouvir uma testemunha e enquanto eu movi ela para o lobby, ela saiu e foi fazer uma entrega de moto. Então, quer dizer, a pessoa está dirigindo, a pessoa está andando, tem gente que faz audiência de dentro de um veículo, né? Quando, na verdade, o ideal é que as pessoas estivessem à disposição do Poder Judiciário, né? A gente verifica, inclusive, em alguns casos, a existência de dificuldade de acesso dos próprios advogados à plataforma telepresencial. Inclusive, hoje nós tivemos até um colega lá da Ana Matra, o Marcos Barberino, dizendo, né, que ele retomando as atividades agora, porque estava substituído no tribunal, retomando as atividades, a dificuldade que ele sentiu, porque alguns advogados tiveram diversos problemas em relação a isso. Então, assim, nós não estamos preparados. Agora, nós não estamos preparados, mas já corremos um bom caminho, fomos obrigados a nos adaptar a tudo que nós vivenciamos. É óbvio que com o passar do tempo nós vamos melhorando, as coisas vão se adaptando e a gente vai ajustando. Foi assim, inclusive, com o próprio PJE. No início, acredito que nós tínhamos dificuldade em lidar com o processo eletrônico. Hoje, pessoalmente, eu não sei lidar com o processo físico, né? Eu prefiro muito mais o processo eletrônico. Só que eu estou falando de algo que já está instituído
a prática aqui em Minas Gerais há 6 anos, desde 2014, nós temos o PJE no âmbito de Minas Gerais. Então, quer dizer, é uma evolução natural, as coisas tendem a melhorar. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e espero realmente que as coisas evoluam para que esse sistema tenha êxito, ou pelo menos possa possibilitar o acesso de partes ao processo. Hoje mesmo tive uma audiência em que o reclamante, era a audiência inaugural, marquei a instrução para o início do ano que vem, e o reclamante me disse: Excelência, como que eu vou fazer? Eu estou mudando com a minha família para Portugal agora, no próximo mês. Eu disse a ele: simples, você será ouvido lá de Portugal, basta ter um plano de internet, acessar a internet, que eu vou ouvi-lo, se necessário, pela plataforma telepresencial. Desta forma, nós estamos, na verdade, garantindo o efetivo e concreto acesso ao Poder Judiciário. Entendeu? É isso que eu penso. E aí você veja, Treviso, porque existem situações e situações, né? Você fez referência às partes e advogados estarem dentro de um veículo ou então estarem em algum lugar que, em tese, seria inadequado. Eu fiz audiência e com um caminhoneiro que ele estava perto de Vitória da Conquista, na Bahia, e ele estava dentro do caminhão e era o único lugar que ele poderia estar para poder fazer a audiência. Se nós não estivéssemos em pandemia e se nós não estivéssemos em audiência telepresencial, ele teria que ter justificado a ausência dele e eu teria que adiar a audiência. Eu fiz a audiência, ele estava lá dentro. Então, é aquilo que o juiz do trabalho tem de melhor. E que eu penso, e que é aquilo que me move até hoje, anos depois, alguns poucos anos depois, ser, uns pouquinhos, né? Nós dois, ser juíza do trabalho e estar aqui conversando e debatendo sobre esses assuntos. Nós temos, com todo respeito aos nossos colegas da Justiça do Comum, todos os colegas da Justiça Federal, comum também, nós temos um caráter diferencial porque nós lidamos com a justiça social e todos nós temos essa sensibilidade para poder diferenciar as situações que se nos apresentam e principalmente agora nas audiências telepresenciais. Bom, fazendo a limpa nas nossas perguntas, para a gente poder finalizar, nós conversamos sobre o roteiro e tratamos sobre as cartas precatórias, sobre competência territorial. Quando nós tratamos sobre isso, eu te relatei que aqui em Santa Catarina, antes da pandemia, nós fazíamos as cartas precatórias de forma telepresencial, de maneira que quem ouve a testemunha é o próprio juízo deprecante, por videoconferência. Nós passamos a fazer isso por meio de uma portaria. Se eu estiver enganada, meus colegas e minhas colegas aí, por favor, me corrijam, que foi do corregedor Manzi. Nós passamos a ouvir as testemunhas, nós expedíamos a carta precatória por malote, lá no juízo deprecado, o juízo deprecado recebe, marca a audiência, intima as testemunhas estão presentes e você faz a testemunha, e você faz uma videoconferência e você mesmo, o juízo, ouve a testemunha e você que vai valorar a prova. Isso eu vou te falar, assim, eu vou confessar. No início eu me senti assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Porque a gente tem uma certa restrição mesmo, a gente talvez você menos do que eu, mas nós somos de uma outra época que a gente tem uma certa cultura incutida em nós que cria alguma resistência até em relação às audiências telepresenciais. Na medida que eu fui realizando essas audiências
por videoconferência de carta precatória, eu comecei a vislumbrar a inexistência de qualquer violação à competência territorial e qualquer problema em relação a isso, porque eu sou o juiz natural e eu que vou valorar a prova. Como é que vocês fazem aí em Minas Gerais? Veja bem, nesse ponto, eu posso dizer que Santa Catarina está na frente de Minas Gerais. Porque nós, inclusive, tivemos aqui, Patrícia, a terceira semana formativa, que foi agora no início de outubro, e um dos pontos que nós debatemos, os juízes do trabalho de Minas Gerais, e não chegamos a um ponto de consenso, é exatamente a questão das cartas precatórias, entendeu? Mas, independentemente do que foi debatido aqui, eu digo que eu concordo integralmente contigo. Eu acho que, por meio havendo a possibilidade de oitiva de testemunha pelo sistema de videoconferência, eu não vou chegar a dizer que a carta precatória se tornará inexistente. Eu vou chegar a dizer que ela vai ter uma finalidade única, que é simplesmente ser expedida para que o juiz ou deprecado faça a intimação da testemunha para que ela compareça naquele dia e naquele horário. Né, a intimação pessoal para que ela compareça naquele dia e naquele horário, em um determinado espaço físico, para que o próprio juiz ou deprecante faça, então, a oitiva. Conforme a situação vá passando, pode ser até desnecessário, pode ser que até mesmo nós mesmos consigamos fazer essas intimações por meio de WhatsApp, alguma outra situação, ou a própria parte fala, não, excelência, a testemunha fica à disposição, eu marco a audiência e a testemunha já fica à disposição para, naquele dia, naquele horário, adentrar ao link, comparecer na sede. Eu acho que carta precatória é uma situação que realmente vai, num futuro próximo, deixar de existir, na minha modesta opinião. Vai deixar de existir por quê? A maior garantia, na minha visão, a maior garantia processual concedida à parte é a garantia de que o juiz que julgará o processo é aquele que colheu a prova oral que está sendo produzida. Afinal de contas, aquela prova ela é destinada à formação do convencimento daquele magistrado. E existem determinadas situações que o convencimento é formado por fatos ocorridos na audiência e às vezes nem tanto sobre a fala do que propriamente foi transcrita ou reduzida a termo. O juiz ter esse contato, é muito melhor o juiz do trabalho ter o contato telepresencial com a testemunha que foi indicado, do que ter o contato apenas por alguém, um outro colega de profissão, mas que o processo não é dele, que não está sob a responsabilidade dele, que ele simplesmente fez algumas perguntas que geralmente estavam num script, que são os quesitos previamente preparados pelas partes, entendeu? É muito melhor para as partes questionarem diretamente a testemunha ao invés de simplesmente apresentar quesitos, até porque nós sabemos quantas vezes, né, nós fazemos uma pergunta e, a depender da resposta, ao desenrolar de outras questões que inicialmente poderiam ser até inimagináveis, né? Então, eu acredito que essa possibilidade, que a forma pela qual vocês estão adotando, é algo que nós aqui em Minas Gerais, por exemplo, deveríamos incorporar, nós devemos incorporar. Eu sou favorável a esse tipo de incorporação, exatamente para que o magistrado que ouça seja aquele que vá julgar o processo em sua plenitude. E, Treviso, agora eu te prometo que vai ser a penúltima que me surgiu agora. Não, tranquilo. A última. Não. Como é que vocês estão fazendo aí em relação à gravação e à redução a termo? Tá. Veja bem, o Estado de Minas Gerais é um tribunal à parte, né? Porque aqui, assim, aqui é um tribunal grande, né? Um estado muito grande também, né? A extensão territorial é muito grande e, digamos assim, as situações econômicas de cada região do estado também é diferente.
E isso Embora, acaba influenciando. Treviso, eu vou fazer só uma parte. Nós aqui, eu acredito que em número de quilômetros quadrados, nós sejamos significativamente inferiores em relação ao número, né? Mas entre as distâncias das varas, nós temos de Florianópolis a São Miguel do Oeste, se não me engano, 800 quilômetros, as distâncias entre as varas. E nós tenhamos também aqui situações econômicas muito diversas. Cada localidade, cada circunscrição de Santa Catarina tem uma peculiaridade e uma economia diversa da outra. Pronto. Só um parênteses. Embora Tá. Minas Gerais, com municípios e várias, seja superior a nós. Continua. Bem, Patrícia, tá, em relação aqui, o que está sendo feito? A maior parte dos colegas estão fazendo a gravação da audiência, tá? Conforme assim determina a resolução lá do Conselho Nacional de Justiça. Há sempre uma dúvida se essas audiências, se as declarações precisam ou não precisam ser reduzidas a termo, né? Alguns colegas estão tentando adotar o sistema de registrar em ata apenas aquilo que o resumo realmente dos principais fatos, ou seja, foi ouvida a testemunha do autor, testemunha do réu, mas, né, as declarações serem integralmente gravadas. Eu confesso a você que, muito embora eu goste da tecnologia, né, eu ainda não me sinto totalmente confortável em ficar apenas com a gravação. Então, eu ainda tenho, digamos assim, as declarações que são prestadas pelas partes, pelas testemunhas, seguindo o rito tradicional. É um pouco mais chato, é um pouco mais cansativo, né? Mas eu ainda tenho preferido. Alguns colegas que têm adotado a gravação apenas estão adorando, entendeu? Mas há também, eu te digo assim, uma certa restrição por parte dos colegas do segundo grau, porque aí eles precisam assistir toda a sessão. Então, é toda aquela audiência. Então, tem sempre esse debate aqui em Minas Gerais. Muito embora já tenha o Corregedor Nacional, né, já tenha decidido que o juiz pode adotar apenas e tão somente aí a gravação. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Rodrigo Trindade, que eu vi aí que ele entrou também. E tem um amigo meu aqui que ele não é da área, não tem nada a ver com a área, já me mandou uns 10 Treviso, que é o Pablo. Então, mandar um abraço para o grande amigo Pablo, que é daqui de Uberlândia, que não tem nada a ver com a área trabalhista. Aí entrou aí, mas para poder realmente nos prestigiar. Ele pesca com você? Não, ele não pesca, não. Isso daí é amigo de pôquer. Tá. E seguindo, então, Treviso, só para te dizer, aqui em Santa Catarina, nós estamos fazendo a minutagem. A gente começa. Intervalo entre a jornada. Começou no minuto tal, terminou no minuto tal. Horas extras, excesso de jornada. Começou no minuto tal, terminou no minuto tal. Horas em tímide. Começou no minuto tal, terminou no minuto tal. Então, a gente está... nós estamos, de uma forma... Nós, em primeiro grau, nós estamos tentando incutir essa cultura da minutagem e da delimitação da prova. Agora vamos conversar, vamos perguntar sobre tal coisa. Aí vai minuto tal até minuto tal. Acabou, acabou. Agora passamos para outra coisa. Justa causa. Outra coisa não, desculpa. Outra matéria de prova. Minuto tal até minuto tal. Temos resistência do segundo grau em relação a isso. Eu tenho certeza que é mais difícil do que ler, mas eu considero que é mais produtivo ver. Quando eu escrevo na sentença que a pessoa fez assim, 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 assado, titubeou, é melhor
o juiz no segundo grau enxergar o que está acontecendo e poder avaliar a prova da mesma forma que você, no primeiro grau, avaliou. E aqui eu só queria, porque o Luiz Evaristo, que é inclusive o coordenador regional aqui do PJE em Minas Gerais, ele só deixou um ponto importante, que é no sentido de que, independentemente do sistema, é necessário, né, que seja pelo menos feita essa minutagem ou o lançamento das informações no Audi, né, que é o nosso sistema de audiência, para que as informações sejam depois contabilizadas no e-gestão. Então, nós não podemos, por essa questão estatística, ficar apenas e tão somente, né, com a gravação. É preciso que sejam feitos alguns registros no Audi em virtude das questões que envolvem o e-gestão. Aí eu queria agradecer ao meu amigo Luiz Evaristo pela lembrança que eu tinha esquecido isso daí. Tá certo ele. Entendeu? E a última pergunta, e depois eu vou fazer a pergunta e vou depois de dar as palavras para as considerações finais, porque pode ser que tenha faltado alguma coisa que eu tenha tentado peneirar aqui da nossa conversa e do nosso roteiro. É uma pergunta em relação a um questionamento que um servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Lauro Campos, que sempre acompanha as nossas lives, fez no meio do caminho. E diz respeito ao artigo 5º da Resolução 345 do CNJ, ao parágrafo único, que estabelece: as partes poderão requerer ao juízo a participação na audiência por videoconferência, em sala de audiência. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? É que eu acabei de me ouvir. Então, eu vou repetir. As partes poderão requerer ao juízo a participação na audiência por videoconferência em sala disponibilizada pelo Poder Judiciário. Esta sala é a que se refere à Resolução 341 do CNJ? Tá. É o seguinte, isso daqui é muito simples. Quando saiu eu vou te dizer que eu fico bem tranquila quando você começa a dizer assim, isso aí é muito simples, então tá bom, vamos embora. Tá. É o seguinte, o que aconteceu? Quando veio a questão da utilização das videoconferências, né, dessa plataforma para o atendimento emergencial, foi criado o sistema de atendimento exclusivamente pela via telepresencial, não é? O que acabou acontecendo? Alguns advogados, boa parte da advocacia, começou a questionar, porque não se sabe aonde está a testemunha, a questão da incomunicabilidade dela com a parte, com outras testemunhas, o fato dela poder estar ou não sendo orientada durante o depoimento, já que nós estamos atrás de uma tela e não é possível saber o que está ocorrendo em toda a sua volta. Diante desses questionamentos específicos, inclusive aqui em Minas também ocorreu, e ocorreu isso em diversos tribunais, criou-se a figura da audiência semipresencial. O que é audiência semipresencial? Não é nada mais, nada menos que o Poder Judiciário fornece o computador, fornece a internet e fornece o espaço físico, a testemunha ou a parte se desloca até o Poder Judiciário para que lá ele seja ouvido. E aí nós teremos um servidor que vai fazer a devida identificação da pessoa e vai garantir que durante aquele depoimento, por óbvio, a pessoa não está sendo orientada. Então, se garante a ampla incomunicabilidade da prova. Como o CNJ está regulamentando a situação visando algo atual e para o futuro, período pós-pandemia, ele traz esse parágrafo único no artigo 5º para dizer o seguinte: olha, se as partes tiverem algum receio de que o processo tramite 100% pela via judicial, porque tem medo ou problema com a sua conexão de internet, eles poderão requerer ao Poder Judiciário que disponibilize a sala. Qual é a sala?
Na verdade, aquela sala não é nada mais, nada menos que qualquer espaço físico situado dentro do foro, aonde seja colocado a parte a testemunha, o notebook, um computador com a câmera e haja um servidor qualquer para poder receber, colocar a pessoa na frente da tela, ela poder ser ouvida pela plataforma, devidamente identificada, e o servidor, como possui fé pública, poder, então, certificar e acompanhar de que não está ocorrendo nenhuma interferência naquele depoimento. Portanto, essa sala pode ser a sala de audiência da própria vara onde está tramitando aquele processo, pode ser a secretaria daquela vara onde está tramitando o processo. O tribunal poderá, em determinados locais, criar uma sala específica para aquilo. Aí vai depender de situações das mais variadas. Quais são os espaços físicos disponibilizados no prédio? Questão de acessibilidade. Às vezes, né, a gente tem problema de acessibilidade com deficientes físicos, por pessoas portadoras de necessidade. Então, é feito isso para facilitar. Com isso, você tira uma barreira. Qual é a barreira? O receio de que, olha, eu quero fazer pela plataforma telepresencial, mas a minha internet não é boa. Aqui na minha cidade não se fornece bem. Não, tudo bem. Se não fornece, o Poder Judiciário, então, te dará essa possibilidade de você se deslocar lá para ser ouvido. Por isso que eu digo que é simples. Na verdade, é o Poder Judiciário outorgando à parte ou à testemunha a estrutura necessária para que ela seja ouvida, caso ela não possua. Nada mais do que isso. Então, Treviso, é o que nós fazemos aqui no TRT da 12ª Região em relação às cartas precatórias já há algum tempo. Só que aí ouvimos uma, duas, três testemunhas, seja o que Sim, for. agora, igual o Lauro disse aqui, pode ser até uma sala requisitada pelo juiz. Pode. Por força de, inclusive, sistema de cooperação judiciária que está previsto, inclusive, no Código de Processo Civil, imaginemos que o trabalhador resida em uma cidade do interior, onde lá naquele local não exista prédio da Justiça do Trabalho, mas exista o prédio da Justiça Comum. Nós podemos, por questão de cooperação, solicitar ao juiz da Justiça Comum que disponibilize uma sala qualquer para que aquela pessoa seja ouvida. Podemos utilizar disso daqui, inclusive em situações que envolvem trabalhador preso ou o réu preso, que pode ser ouvido da própria penitenciária, ou seja, não há necessidade de deslocamento da pessoa para a sede do Poder Judiciário, algo que é sempre perigoso, né? Envolve todo um aparato militar e por aí, da Polícia Militar. Então, na verdade, o que o CNJ vai autorizar aí é que a pessoa se desloque para um determinado local, que seja certificada a presença dela por um servidor e ela seja ouvida, devidamente identificada, resguardando a ampla incomunicabilidade da prova. Resultado, tudo para não se alegar futura nulidade do processo. Sim. E aí, Treviso, estamos aqui com o Rafael Miziara, que é foi o nosso convidado da live na Matra 12 sobre a LGPD. E o Treviso é o nosso LGPD na Matra 12. Na Matra 12, desculpa, da Ana Matra. Ana Matra. Eu estava aqui para falar, é que é muita coisa. Estava aqui para falar e veio a Matra 12 na tela aqui. Então, o Treviso é o nosso LGPD na Ana Matra. E, Miziara, obrigada por estar aqui e prestigiar a nossa live. Treviso, estamos com quase 2 horas, então aí vamos encerrar e você tem a palavra para as suas considerações finais. Eu acho que a gente de alguma forma, cumpriu, né, o que a gente tinha estabelecido. É um tema novo, é um tema que envolve muitas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que você veio aqui descortinar, tirar o véu desse tema e trazer para nós, como você sempre diz, e eu te ouço muito, e eu gosto muito do que você diz. Gente, é muito simples. Então,
Vamos lá, se o Treviso diz que é simples, então tá bom. Vai lá. Que nada. Aqui, só complementando, mais uma vez aqui agradecendo ao meu amigo Luiz Evaristo, que ele informou que, ao que parece lá em Salvador, já existem, não sei em qual ramo do Poder Judiciário, mas já existem algumas cabines para a oitiva de testemunha. A testemunha fica numa cabininha fechadinha, sabe? Só ela, isoladinha, ela entra lá, o computador para ela entra, ninguém se comunica, é identificada, participa da audiência, acabou o depoimento, simplesmente levanta, vira as costas e vai embora. Ou seja, muito interessante a informação trazida pelo amigo Luiz Evaristo. Aí ele complementou aqui, que é lá na Justiça do Trabalho. Agradecer aí a presença do Rafael Miziara. Eu assisti a live toda que envolvia o LGPD, né? É sempre ele é, na verdade, um grande amigo daqui de Uberaba, aqui pertinho de Uberlândia, embora resida hoje em outro local, salvo engano, lá na Bahia. Bem, em termos de considerações finais, Patrícia, eu gostaria, na verdade, de dizer o seguinte. Eu gostaria, na verdade, de dizer assim, há um receio natural do novo, né? Mas é um receio que, conforme vai passando o tempo, a gente vai se acostumando, nós vamos perdendo os medos naturais, e se tem um juiz, um órgão do Poder Judiciário que sabe se reinventar em tudo que acontece, nas grandes dificuldades, é o Poder Judiciário Trabalhista, né? É preciso que partes, procuradores, testemunhas, tenham plena confiança no trabalho que nós, magistrados, fazemos. Porque o nosso trabalho é um trabalho voltado, de fato, para o cidadão. É um Poder Judiciário que tem uma grande preocupação social. E nós nunca deixaremos essa preocupação social de lado. E é uma preocupação que existirá e que tocará os nossos corações, tocará os nossos processos, seja tramitando presencialmente, semipresencialmente ou telepresencialmente. Não é a via que altera aquilo que nós temos de convicções, a forma pela qual nós julgamos. O que é preciso apenas é que as pessoas ajam com lisura, com transparência e com ética junto ao Poder Judiciário. O juiz do trabalho é preocupado, o que ele mais se preocupa é com as garantias, é que nada ocorra. Inclusive, os magistrados que são contrários às audiências telepresenciais são contrários exatamente porque querem a plena garantia de que o processo não terá nenhuma nulidade para ser invocada depois. Nós temos uma grande preocupação com o processo em si. Mas, como disse aqui o nosso querido vice-presidente da ANAMATRA, é preciso buscar o novo, é preciso avançar, é preciso caminhar e olhar para frente. O futuro está aí, né? A pandemia fez com que nós mudássemos em várias situações os nossos pontos de vista. Não podemos retroagir, né? Vamos confiar e vamos continuar, né? Confiando sempre na lisura, na transparência de todos nós, juízes do trabalho. No mais, eu só tenho a agradecer. Foram 2 horas para mim assim absolutamente fantásticas. No início, eu sou obrigado a dizer que, pelas palavras, eu fiquei um pouco nervoso. Afinal de contas, nunca tinha sido elogiado desta forma. Mas você, Patrícia, como uma anfitriã, me deixou absolutamente tranquilo e encerro essa live agradecendo a Amatra 12 por tudo aquilo que tem feito, tá? Inclusive, verifiquei agora aqui que minha filha de 11 anos de idade, 10 anos de idade, acabou de entrar aqui, a Sofia. Quer dizer, é muito bacana poder ter esse prestígio dos amigos, prestígio dos amigos de magistratura, fora da magistratura, de toda a minha família, da minha esposa, do meu filho, da minha filha e de todos vocês. Então, assim, meu muito obrigado mesmo. É só isso que eu tenho para finalizar. Então, Treviso, a gente está quase no final da segunda hora. Eu tenho certeza que a gente teve aqui, e papai, Sofia falou,
Eu tenho certeza absoluta que aqueles que nos ouviram gostaram bastante. Eu estou recebendo muitas mensagens em relação a isso, e eu te agradeço muito, muito mesmo. E eu posso te dizer, numa boa, Treviso, toda vez que você diz, é muito fácil, fiquem tranquilos, a gente fica bem tranquilo. Pode não ser tão fácil assim, mas a gente fica tranquilo. E você está conduzindo essa área da nossa informática muitíssimo bem. E você deu um show aqui. Eu te agradeço muito as palavras, te agradeço muito a disponibilidade. Foram 2 horas maravilhosas. Muito obrigada. Eu que agradeço demais por esse momento ficar aguardado na história aqui no meu coração. Com obrigado certeza. a Matra 12, obrigado a Patrícia e a todos vocês aí. E obrigada. Um beijo a todos. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.